Bem-vindo, pessoal. Boa noite mais uma vez. Eu me chamo Mariana Vitor, sou graduanda em Serviço Social e administradora do Instagram Serviço Social em Pauta. E hoje essa live está mais que especial, com a presença ilustre do professor Marcos Soares Brasil. Professor Marcos Soares, além de ser professor de oratória, também é teólogo e autor do livro Falar Bem é Fundamental. E hoje ele vai dar dicas incríveis de como fazer uma apresentação de alto impacto, com dicas que possam melhorar sua performance na apresentação. Enfim, são valiosos, você deve ficar até o final. Bem-vindo, professor. Boa noite. Boa noite, Mariana Vitor. Boa noite a todos que estão ligados à nossa live. Primeiro, eu quero parabenizar a tua iniciativa, Mariana. Essa Obrigada. conversa que nós tivemos, fomos dialogando. Você fez uma pesquisa através da sua conta no Instagram e viu que muita gente tinha interesse pelo tema. Então, nós vamos aqui trocar ideias legais em relação à oratória. Eu quero ver se seu microfone está muito alto, se é o meu. Talvez seja o seu. Tem um microfone alto aí. E nós iremos dialogar, entendendo que é um assunto muito amplo. Então, você que está chegando agora, nós vamos falar de um assunto milenar. Não é da noite para o dia que vai se conseguir esgotar uma temática tão importante quanto a arte de falar em público. É evidente que nós adaptamos para esse momento, com base na pesquisa que a Mariana fez, como fazer ou como realizar uma palestra de alto impacto, com duas vertentes aí. Primeiro, existe a vertente da apresentação presencial, ou seja, há uma cultura de palestras presenciais, mas há uma cultura recente. Dizem que pandemia é como aquela história do cara que foi participar de uma guerra e houve muita gente que morreu na guerra. Muita gente chorando na guerra. E ele resolveu vender lenço na guerra. Então, a velha máxima. Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Nessa época de pandemia, se há uma coisa que deu um up, deu uma levantada, foi justamente o que estamos fazendo aqui agora. As famosas lives. Mas isso mostra uma vertente que agora as pessoas irão estar atentas. Você que está ligado aqui com a gente, está on. Essa é a linguagem da galera, é on. Você que está online conosco, é uma tendência. O mundo já era virtual. Agora, definitivamente se tornara globalmente virtual. E nesse sentido, como é que eu devo fazer para que as minhas palestras presenciais e virtuais se tornem interessantes para quem me assiste, para quem me vê? Por exemplo, eu estou aqui nesse momento tendo o desafio de fazer você ficar até o final da palestra. Não só Mariana e Marcos Soares, mas todos que estão aqui mandando um coraçãozinho, todos que estão aqui entrando agora, pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço, pessoas do universo do relacionamento da Mariana. Como é que vamos fazer para segurar você até o final? Então, eu tenho que bolar uma estratégia. É evidente que nós estamos resumindo, entre aspas, essa live ao Instagram e possivelmente a minha fanpage no Facebook. Estou com o amigo Lindomar Costa, nesse momento, articulando para que também se assista lá no meu Facebook, que é um outro público. É um público nacional também, mas bem mais seleto, bem mais específico, para ser exato. Como segurar esse público? Como segurar se, por exemplo, tem pessoas que talvez não conheçam o meu trabalho? Como fazer com que uma palestra de qualquer tema que seja se torne interessante? Preste bem atenção. A palestra, a expressão inicial do nosso tema é como. Como. Ou seja, como está ligado à forma, a maneira de transmitir. Então, a primeira coisa essencial para que você realize impacto positivo na sua comunicação presencial e virtual é trabalhar bem o como. A forma de defender uma ideia.
é tão importante quanto a própria ideia. Já dizia Aristóteles, séculos. Como defender uma ideia é tão importante quanto a própria ideia. Então, o tema que nós apresentamos foi como, é a primeira coisa, como fazer. Então, como é a forma. São os meios criativos, são as estratégias para que eu consiga conduzir bem um conteúdo sem ser cansativo. Nós teremos aqui pela frente um tempo razoável e que, se nós não formos interessantes, vai se tornar algo cansativo, por melhor que seja o conteúdo. Porque a forma de transmitir, ela tem um grande diferencial. E tem muita gente que peca na forma. Você que está nos assistindo já deve ter ouvido falar, ou até mesmo dito, a seguinte expressão: ele sabe, mas não sabe transmitir. Conhece essa história? Ela sabe, mas não sabe transmitir. É que falta o como fazer. Então, o como está ligado à forma. E o fazer? Fazer é a atitude. Fazer é mecanismo, é meio, é busca. Como fazer é de que forma melhor poderei defender essa ideia? Qual a melhor forma de lançar uma ideia que nós temos aí, Mariana, para você que está nos assistindo? Então, nós pensamos muitas formas. E vimos que live é uma boa forma. E preste bem atenção. Mariana está numa cidade, eu estou em outra. Isso mostra a dimensão do mundo digital, do mundo virtual. Esse mundo virtual possibilita que encontremos o como fazer das mais variadas vertentes, das mais variadas possibilidades. Mas, como fazer uma apresentação? Aí vem a palavra apresentação, que está ligada a conteúdo. Não somente forma de transmitir, mas conteúdo que eu vou apresentar. A minha apresentação, a minha identidade visual, a identidade visual da Mariana, a sinergia, que estamos os dois aqui juntos, mas está algo mais amplo para acontecer. O que é esse amplo? O que é essa coisa maior? O conteúdo, o que eu vou apresentar. Como é que eu poderei fazer uma apresentação? Tendo forma, tendo planejamento e tendo conteúdo. O que eu vou dizer em 50 minutos? Eu me preparei de maneira objetiva. Por ensinar oratória, um curso mínimo do professor Marcos é de 30 horas. Então, eu aqui vou trabalhar o processo inverso. Sintetizar o universo da oratória em 50 minutos. Isso mostra que eu preciso estar planejado. Eu preciso estar conectado com o que vale a pena para este momento, para que eu possa ter um bom conteúdo, uma boa apresentação para que você fique até o final. Eu estou aqui destrinchando o próprio tema, como fazer uma apresentação. Aí vem a outra parte do tema que nós estamos propondo hoje à noite, de alto impacto. O que significa isso? Que existem apresentações sem impacto. É como um carro em velocidade constante. Ele faz assim, ó. Se eu continuar fazendo isso, você vai dormir aí. Porque falta alto impacto. O que propõe-se em relação ao alto impacto? Que haja ondas na comunicação. É como um carro de Fórmula 1. Essa sinuosidade de um carro de Fórmula 1 faz com que as pessoas fiquem vidradas na corrida até o final. Porque ali é algo de alto impacto. Tem ondas, movimentos circulatórios que fazem com que as pessoas queiram ver o que vai ser esse grande final. O que vai acontecer lá a partir do momento final de uma corrida. Como fazer uma apresentação de alto impacto? Eu fiz questão primeiro de destrinchar o próprio tema que estamos propondo. Agora, vamos pensar isso no seu universo. Quem é você? Existe uma coisa que tem que estar dentro de você, o seu conteúdo.
Eu não tenho como pegar emprestado o conteúdo de alguém. Eu não tenho como, na hora, pegar papel e ficar colado aqui, tentando ver, de repente, se eu estou preparado ou se eu dependo de um esboço e eu fico aqui inseguro. Se eu começar a fazer isso, eu vou perder parte do poder de domínio sobre o auditório, que é o olhar. É evidente que uma pessoa cega ela terá outros mecanismos. Eu tive uma aluna cega, que foi uma exímia aluna de oratória. Ninguém percebia que ela não enxergava, porque ela disse, professor, eu adaptei a minha capacidade de parecer estar olhando mesmo sem conseguir olhar. Mas o olhar tem um peso muito importante, porque parte da comunicação é olho no olho, como se diz na linguagem popular. Então, quando eu estou buscando apresentar algo de alto impacto, o olhar é importante. A outra coisa que faz parte, além do olhar, é a qualidade da voz. O valor da voz é tão grande que os gregos da era clássica, aqueles que fizeram com que surgisse a oratória, 5, 6 séculos antes de Cristo, ele dizia o seguinte: fale para que eu te conheça. Fale para que eu te conheça. A voz tem um papel essencial na nossa capacidade de conquistar as pessoas. Já imaginou eu aqui, Fânio? Pessoal, boa noite, eu sou o professor Marcos Soares, eu quero iniciar minha palestra. Já imaginou? Fânio? Ninguém merece, turma. A voz tem grande influência na comunicação de alto impacto. Será que no telejornalismo brasileiro, vamos imaginar aqui um jornal nacional, uma pessoa de voz ruim terá chance de ser um William Bonner? Não tem como, porque a voz reflete a nossa personalidade, a voz reflete a nossa cultura, a voz define quem somos nós, de certo modo, em termos de personalidade, de presença física, virtual. Virtual, física. Então, além do olhar ser importante, a voz é algo estrondoso na comunicação. Se a nossa voz não passar segurança, não passar qualidade da dicção, ritmo vocal adequado, as pessoas não ficarão até o final de uma live como essa. Ou seja, eu sou extremamente preocupado com a qualidade de uma apresentação. E virtualmente mais ainda. Porque se eu não conseguir segurar este público que está aqui chegando, um após o outro, isso mostra que eu não fui capaz de, na prática, vivenciar o que eu ensino há 26 anos. E uma das coisas que eu ensino há 26 anos é: dê qualidade à sua voz. Faça com que a sua voz se torne um abraço sonoro. O que é isso, Marcos? Abraço sonoro? Essa é uma expressão criada pela fonoaudióloga Glorinha Windmüller, a mulher que implantou o padrão da TV Globo de comunicação. Ela disse certa vez: falar bem é dar um abraço sonoro em quem nos ouve. O que significa isso? Eu não posso abraçar você que está aí, literalmente. E em época de pandemia, menos ainda. Mas eu devo abraçar com a minha qualidade vocal. E eu devo abraçar com o meu tom de voz. Eu devo abraçar com a empatia das palavras. Eu devo saber abraçar você, mesmo estando distante de você. É o que Lorena Windmüller chamava de abraço sonoro. Então, para que eu tenha uma palestra, para que eu realize uma palestra de alto impacto, eu preciso saber usar o olhar e saber usar as qualidades da minha voz. Mas há outros instrumentos, Marcos Soares. Há muitos outros, Mariana, há muitos outros dos que estão aí chegando. Parece que tem perguntas chegando também. Se quiser dar uma pausa para perguntar, levanta a mão, Mariana. Professor, tem uma pergunta. Eu paro, não tem nenhum problema. Fique à vontade. Se tiver alguma pergunta interessante aí, eu quero que você fique de olho, porque eu vou entrar agora na seara. Tem? Tem alguma pergunta? Por enquanto, não. Vamos lá. Não. Então, vamos lá. Só estou vendo a turma falando assim, subindo. Só elogios. Oi? Só elogios. Só elogio?
Então leia os elogios, não faz mal não. O que tem aí de elogio? Vai lá. Fabiana, mestre da oratória. Mestre da oratória. Nunca mais esqueci desse abraço sonoro. Show. Assistente social no concurso. Boa noite, seja Boa bem-vinda. noite. Joia. Então, se tiver mais alguma pergunta, você pode, se tiver perguntas, aproveite e traga as perguntas para nós, que eu vou entrar agora num momento importante. Nós temos um tempo limitado, vocês sabem que live no Instagram, menos de uma hora, são 59 minutos, porque tem que ter um minutinho aí para poder liberar, senão perde tudo, salvar ou jogar no IGTV e por aí vai. Então, mas eu quero agora entrar numa seara específica que ajuda na fundamentação do preparo de quem vai falar em público. Eu falei de forma, eu falei de olhar, eu falei de voz, mas eu quero agora aprofundar mais. O grande fundamento, preste bem atenção nisso, o grande fundamento para conquistar pessoas, para realizar palestras de alto impacto, chama-se empatia. Marcos, o que é empatia? Empatia não tem a ver com simpatia. Preste atenção. Simpatia tem a ver com antipatia, o antídoto de antipatia. O simpático, o antipático. Empatia tem a ver com apatia. Empatia é o antídoto da apatia. Uma palestra apática. Como diz a galera, ninguém merece. Uma palestra apática. Não tem expressividade, não tem poder de comunicação, não envolve as pessoas, não tem bom humor. Então, a palestra apática é aquele carro 80 km/h em velocidade constante. Uma hora cansa. O que é a empatia? É me imaginar no lugar das pessoas. Eu não posso me colocar no lugar de ninguém. Literalmente não posso fazer isso. Eu posso me imaginar no lugar das pessoas. Então, quando eu me predisponho a apresentar uma palestra como esta, eu tenho que pensar o seguinte: o que as pessoas esperam de um evento como esse? Pessoas param outros a fazer isso. E elas criam uma expectativa. O que você, que está me assistindo agora, espera de uma apresentação dessa? Se eu coloco um tema comprometedor chamado como fazer uma apresentação de alto impacto, uma pergunta, se eu coloco esse questionamento, eu estou criando uma expectativa. E eu preciso cumprir isso. E a palavra de ordem para isso chama-se empatia. Me imaginar no teu lugar. Pensar o seguinte: Marcos Soares, o tom de voz está bom? Marcos Soares, a sequência lógica está legal? Essa interatividade com a Mariana, ou essa permissão para que pessoas perguntem, isso ajuda a ficar melhor o evento virtual? Tudo isso eu vou construir antes da palestra. Preste atenção nisso. A construção da palestra não foi agora, Marcos Soares. Não foi agora, Mariana. A construção foi antes. Agora é a realização. A empatia é a grande construção por trás, é o fundamento, é a base. Para que na hora de apresentar o TCC, na hora de fazer uma live, na hora de defender algum produto ou serviço da empresa, ministrar uma aula, a coisa flua naturalmente. A empatia ela é construída. Preste atenção. Eu, Marcos Soares, por muitos anos, e até hoje faço isso, não faço como antes, eu costumei perguntar para as pessoas o que achavam da minha voz, como é que avaliava uma palestra minha, um treinamento. Procurei fazer vários feedbacks para poder melhorar a empatia. Quando uma pessoa perde a empatia, ela perde a possibilidade de influenciar. Preste bem atenção. A ferramenta do orador, a ferramenta de quem se apresenta em público, presencial ou virtualmente, chama-se, escreve aí para mim, empatia. Quer pesquisar? Pesquisa sobre isso. As pessoas confundem empatia, dizendo que empatia é estar no lugar do outro. Não é.
é me imaginar no lugar do outro. Eu estou de pé. Sabe por quê? Porque de pé dá uma ideia. Não, a Mariana pode ficar à vontade, mas eu devo ficar de pé. Dá uma ideia de mais respeito. Respeitar o público. Não estou aqui à vontade, light, fazendo de conta que é só um bate-papo. Não, eu levei a sério, como costumo levar a sério, tudo que eu faço. Eu estou de pé. E eu estou vindo de uma lesão medular. Você tem uma ideia, a lesão medular atinge perna, atinge tudo. Eu treinei hoje as pernas o dia todo para ficar 1 hora de pé como estou agora. Em respeito a você que está nos assistindo. Isso faz parte da empatia. Eu escolhi uma camisa para contrastar com o fundo branco. Eu escolhi a camisa para poder dar um realce legal. Tudo isso está ligado à empatia. A roupa que se usa, a postura, o tom de voz, a segurança de conteúdo, o olhar. Perceberam aí? Empatia é a construção de uma imagem para que eu possa, a partir daí, realizar palestras de alto impacto. Gravou a empatia? Agora grava outro negócio aí, que não é fácil compreender, mas é essencial. Grava comigo e anota e escreve aí. Chama-se Espaço Vital. Marcos Soares, que negócio é esse de espaço vital? Espaço vital é o nosso mundo particular, é a nossa redoma. Cada um de vocês que está aí agora, cada um, tem a sua redoma, tem o seu espaço vital, tem o seu mundo particular. Só entra no seu espaço vital quem você acha que deve entrar. É isso? Não. 2 tipos de gente podem entrar no teu espaço vital. 2 tipos. Primeiro, quem você deseja que entre. Mas há uma segunda pessoa. Aquele que conquista o direito de entrar no teu mundo. Que conquista o direito de entrar no teu espaço vital. Eu postei no Stories, fiz questão de postar hoje, um bate-papo de 2 figuras, o mestre e o discípulo. Quem era o mestre? Era um professor que estava treinando alguém que iria fazer história na Bolívia, na Colômbia e na Venezuela. Simão Bolívar, o libertador dos bolivianos. Ainda jovem, o mestre dele, depois você vai entrar lá no Stories do Marcos Soares Brasil, vai ver esse videozinho lá. O mestre, preparando o jovem, disse assim, você precisa saber conquistar as pessoas. Disse isso em outras palavras. Você precisa saber entrar no espaço vital das pessoas. Aqui na Europa é diferente lá da América, como eles chamavam Bolívia e tudo mais. Era América naquela época. Os americanos éramos nós na época. Não havia ainda os Estados Unidos. Então, preste atenção. Ele diz, olha, você precisa saber usar a ironia, Simão Bolívar. Não seja duro nas palavras. Tenha cuidado. Pessoas duras nas palavras perdem a vez e perdem a voz. Que coisa interessante. Há mais de um século essa história aconteceu. E o interessante é que este jovem foi treinado para fazer uso da palavra com o poder de conquistar as pessoas. Se tornar o libertador da Bolívia, Colômbia e Venezuela. Assista esse filme, assista, mais que um filme, assista a esta série na Netflix, está lá, Simão Bolívar. Muito interessante. Então, o que significa isso? Que na construção do poder de convencer as pessoas, eu tenho que pensar em empatia, mas também pensar em como entrar no espaço vital de alguém. As pessoas são fechadas no seu mundo. E o mundo digital, as pessoas se fecham mais ainda. Então, quando estamos falando aqui, virtualmente, eu preciso saber se eu consigo entrar no espaço vital de alguém que não estou nem vendo. Porque presencialmente eu consigo olhar as pessoas, olhar ali e ter uma noção da reação delas. Mas virtualmente, a reação só poderá existir, por exemplo, se alguém mandar um coraçãozinho, se alguém mandar uma frase, se tem um chiado acontecendo aí, acho que é algum problema de microfone, mas vamos levando, tem algum retorno aí de microfone. Mas vai rolar. Esse é o probleminha aí. Talvez de baixar o microfone. Vou baixar o meu ao máximo aqui. Vamos ver se é.
Vamos lá. Estou baixando aqui. Baixa mais o teu, Mariana, um pouco, por favor. Melhorou? Melhorou, melhorou. Tudo isso que estamos fazendo é para construir uma live melhor. Mas tem alguma coisa acontecendo, algum ruído. Esse ruído talvez seja proposital para testar a empatia. Então, empatia, espaço vital. Espaço vital é o nosso mundo particular. Como é que eu entro no espaço vital de alguém? Sabendo conquistar as pessoas. Oratória está ligada à argumentação e à persuasão. Argumentar, usar dados, usar fundamentações, usar citações, usar argumentos. Persuasão, poder da palavra, poder de um bom vídeo de apoio, não o vídeo sendo tudo na palestra. Poder de envolver as pessoas, envolver com bom humor, conhecimento de causa, mas sempre lembrando daquele formato de ondas, movimento de um carro de Fórmula 1, o ritmo de um carro de Fórmula 1. Então nós pensamos aí, para que eu possa ter uma palestra de alto impacto, trabalhar a empatia, desenvolver o espaço vital. E existe a chamada tríade da oratória, tríade de quem fala em público. Chama-se forma, conteúdo e tempo. Forma, conteúdo e tempo. Forma, como transmitir a mensagem. Então, na hora de preparar a sua apresentação, pense, qual a forma que eu vou utilizar? Quando eu escolho o mundo digital, o mundo virtual, eu já defini, de certo modo, a forma. Eu posso apresentar via live, dependendo do que eu queira. Uma palestra nesse formato, uma live, por exemplo, aqui no Instagram é legal. Posso apresentar no formato diferente, no Zoom, no Google Meet, mas a forma já existe. Quando a forma já está pré-estabelecida, eu tenho que pensar na minha forma. Como é que eu irei usar, que forma utilizarei para cativar a quem vai me assistir. Tem situações que a pessoa é obrigada a suportar qualquer forma. Por exemplo, não estou aqui criticando os professores de faculdades, aqui em específico, mas eu quero dizer o seguinte, quando o aluno está numa faculdade, de certo modo ele é obrigado a ter bons professores e professores ruins. Professores que irão encantar com uma aula e professores que irão levar o conteúdo, vão empurrando o conteúdo, olha, assista isso, leia aquilo, livro tal, mas o aluno é obrigado a estar ali. Numa situação como a que eu estou vivendo agora, é diferente. Eu sou obrigado a fazer bem feito o meu trabalho. Porque ninguém é obrigado a estar aí. Ninguém pagou para estar aí do outro lado. Quem está na faculdade, de certo modo, se sente obrigado a ir até o final. Porque precisa se formar. Vai ter bons professores e professores, diria assim, mais relaxados. Quando eu vou apresentar no formato como este aqui, grátis, virtualmente, eu preciso me preocupar muito mais ainda com a qualidade da minha oralidade, do meu poder de conhecimento, da minha forma de transmitir. Forma como apresentar uma palestra. Conteúdo, o que eu vou dizer. Tem um tempo limitado. E nesse tempo limitado, eu tenho que pensar, Marcos, como é que eu vou concatenar as ideias, começo, meio e fim, para que a pessoa que participou conosco tenha noção de como é que ela tem que fazer para apresentar uma palestra de alto impacto. Então eu pensei em olhar, qualidade vocal, empatia, saber entrar no espaço vital das pessoas e agora na tríade de quem fala em público. Forma, conteúdo, estou no conteúdo. Conteúdo, com o que eu vou dizer. O meu preparo, o meu conhecimento sintetizado, adaptado ao contexto. Estou aqui numa live, tem um tempo, tem um público variado. Estou olhando aqui algumas pessoas fazendo perguntas, comentando, é um público variado. Depois que eu finalizar sobre a parte da tríade, Mariana, você pode dar uma pausa, fazer algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade. Então, conteúdo é o teu preparo. Preste bem atenção. Ninguém transmite, é óbvio, o que não sabe. E para que eu saiba, eu preciso ter leituras as mais variadas, experiências práticas sobre o meu conteúdo,
vivência, vivência não somente comigo, mas com outras pessoas que transmitam o que eu transmito em termos de conteúdo. Eu tenho que me preparar. Mas eu não posso e não devo ser, principalmente no Brasil, na América Latina, conteudista. Brasileiro não é muito fã de conteúdo demais. Culturas como Coreia do Sul, Alemanha, elas são conteudistas. Na América Latina, o país mais conteudista, que mais dá ênfase no conteúdo, é o Chile. O brasileiro é mais imagem. O brasileiro é mais volátil. O brasileiro consome tudo, modelo fast food. É rápido, objetivo, direto. Como fazer uma palestra de alto impacto? Eu poderia falar aqui em 5 minutos, dizer tudo e acabou. Então, eu estou correndo o risco de ser chamado de conteudista. Correndo o risco. Então, o conteúdo é o meu preparo intelectual, é o meu conhecimento, são as minhas leituras. Então, não adianta pensar em fazer uma palestra de alto impacto se eu não tenho conteúdo. Porque eu vou ficar fazendo, sabe o quê? O que nós chamamos em oratória de usando de muletas vocálicas. Fica assim, ó. Bem, pessoal, eu quero inicialmente aí começa a usar as muletas, que as palavras não fluem, as ideias não têm nexo. Aí tem o tal do ou então o né, que gera a tal da insegurança. Tá entendendo? Né? Vocês estão compreendendo? Agora imagina fazer isso virtualmente, é horrível, porque não tem nem feedback. Tá entendendo, né? Não tem nem uma cabeça assim, ó, dizendo estou entendendo ou não estou entendendo nada. Conteúdo é preparo, é leitura, é vivência, é experiência de vida também. Aí vem o tempo. Mas eu não vou me referir aqui a tempo cronológico. Vou falar de tempo ligado à ideia lá do inglês. Time, sacada, time. Time é a percepção do que eu devo fazer numa palestra. Se eu estou presencialmente apresentando uma palestra, eu tenho que pensar o seguinte. Tem gente meio dormindo aqui, então eu tenho que estar de olho. Se tem gente dormindo, tem alguma coisa errada comigo. Preste atenção. As pessoas não são obrigadas a me ouvir, mas eu sou obrigado a convencer as pessoas a me ouvirem. A responsabilidade de ser compreendido é minha. Não é da Mariana, não é de ninguém que está aqui mandando mensagem, coraçãozinho, coisa parecida. Ou talvez reclamando. Está dando para eu ver direito, eu estou sem óculos. Se tiver alguma reclamação, deixa aí que faz parte. Então, o time é a sacada, é a percepção. Por exemplo, que horas eu devo mudar o tom de voz? É o que eu estou fazendo aqui o tempo todo. Estou usando de técnica? Sim, a técnica é para isso. Eu tive uma aluna, chamada aluna VIP, aquelas pessoas que me pagam para terem aulas individuais, presencialmente ou virtualmente. Nesse momento eu vi que tem um aluno meu, Teresina, que está aqui ligado, é meu aluno VIP de oratória virtual. Eu tive uma aluna dessas, VIPs, e eu, certa vez, fiz um elogio a ela, em uma das aulas. Era dia de aniversário de casamento dela. Ela estava mais linda do que antes, mais linda do que sempre. E eu disse, a senhora hoje vai conquistar de novo o seu marido, está linda demais. Ela sorriu, agradeceu, fez uma pausa e disse, professor, eu quero lhe fazer a pergunta. Quem me elogiou? O professor Marcos ou uma técnica de oratória? Eu disse, quem elogiou a senhora? O professor Marcos, usando a técnica da empatia. Mas está errado usar a técnica? Não. Aqui estão usando uma técnica. Live tem técnica. Tudo tem técnica. Então, quando eu estou pensando no time, eu tenho que pensar numa técnica. Mudar o ritmo da fala, tá ligado a time, a sacada, para não ser chato. De vez em quando eu cito o nome da Mariana, eu fico falando até alguém olhando. Tudo isso faz parte do jogo da sedução da comunicação. Porque a essência da comunicação é seduzir, é conquistar, é atrair. Se eu não conseguir fazer isso, dirão assim, ele sabe, mas não sabe transmitir. Da próxima vez não me chama, não, Maria, eu não vou. Tríade de quem fala em público, forma, conteúdo, tempo. Mariana, alguma pergunta?
Professor, uma das perguntas que foram mais realizadas na caixinha de perguntas do Instagram foi em relação ao roteiro. Como fazer um roteiro que transmita realmente esse impacto na comunicação? Ótimo. Presta atenção no seguinte, o roteiro é consequência. Eu vou dizer algumas coisas do roteiro, mas o grande roteiro é quem fala. Se a pessoa tiver uma boa dicção, boa postura vocal, boa qualidade de comunicação, se ela tiver todo esse preparo nela mesma, estruturada, o corpo dela vai marcar presença. Sabe aquela pessoa que chega e marca presença no ambiente? Esta pessoa está preparada para realizar uma palestra de alto impacto. O roteiro inclui pensar, primeiro, o óbvio. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Só que na linguagem da oratória, introdução chama-se exórdio. E o exórdio, geralmente, começa, não é óbvio. Por exemplo, eu não vou de cara dizer, olha, pessoal, boa noite, a nossa palestra é como conquistar pessoas. Não. O exórdio, eu preparo o ambiente das pessoas, eu preparo o ambiente mental das pessoas. Antes de dizer o tema, eu faço a preparação. Então eu vou dar um exemplo que vai juntar tudo daqui a pouquinho. Exórdio, que é a introdução, aí eu lanço, dentro do exórdio eu lanço o tema, ou o assunto que irei abordar. Aí tem a parte chamada de peroração, que é o chamado desenvolvimento. Eu vou destrinchar aquele tema em subtemas. Dependendo do tempo, eu vou ter 3 a 5 subtemas. Mas eu posso também não ter subtemas. No meu caso aqui, eu trabalhei com palavras-chave, que a pessoa mentaliza melhor. Uma tendência do mercado virtual. Eu sou aluno de marketing digital e estudo muito palavras-chave. Então, eu trabalhei palavras-chave com vocês. Trabalhei o olhar, depois a voz, empatia, espaço vital e a tríade, forma, conteúdo, tempo. Então, eu posso trabalhar com palavras-chave. Trabalhei aí com algumas palavras-chave que poderão marcar na mente das pessoas. É um modelo japonês também. Mas a peroração ela pode ser por palavras-chave, ela pode ser defender uma ideia com várias citações, com vários argumentos, ou com subtemas. E vem, depois da peroração, vem a conclusão, a parte final. A parte final, que é a conclusão, é quando eu vou fazer o chamado fechamento, que não gosto muito dessa expressão, mas eu vou usar ela agora, chamado fechamento com chave de ouro. Preste atenção. Você já foi em evento, em palestra, que alguém fala assim, só mais 5 minutos e vamos terminar. Finalizando, não finaliza? Vai acabar e não acaba? Quer dizer para você, se eu disser isso agora, acaba a palestra. Pessoal, mais 5 minutos e a nossa live vai acabar. A pessoa desliga o celular antes. Ela vai para outras coisas. Ela vai agora dar atenção para outras informações. A conclusão é a parte final. Então, a conclusão é quando eu devo dar o meu melhor para que eu possa encerrar com chave de ouro. Então, introdução. Eu posso iniciar com uma historinha, com uma citação legal, para que eu possa, a partir daí, ligar essa historinha ou a citação ao meu tema. Então, eu vou citar aqui, de maneira bem objetiva, um resumo de como apresentar uma palestra a partir de um palestrante, que infelizmente já faleceu, um grande publicitário brasileiro chamado Sérgio Arapuã de Andrade. Eu vi uma palestra dele, a mesma palestra em São Paulo, e um ano depois em Natal, Rio Grande do Norte. Ele começou a palestra em Natal diferente de como começar em São Paulo. Então eu vou me reportar aqui a palestra dele em Natal. Era uma manhã de uma sexta-feira, 500 pessoas no evento, profissionais de marketing dos mais variados mercados. Eu era publicitário já na época. Apresentaram o Sérgio Arapuã. Ele começou assim, pessoal, bom dia. Eu estou muito feliz por estar aqui no Nordeste. Ontem à noite, eu comi o melhor peixe do Nordeste, o peixe mais completo, mais gostoso, mais saboroso. Ele começou a elogiar. Isso está ligado à ideia de empatia. Aí dá uma pausa e diz, mas nesta manhã, eu quero falar de uma pessoa muito importante. Eu quero falar dela que conheci quando eu tinha 18 anos de idade. Uma pessoa de características interessantes, francesa, diferenciada, mas eu quero dizer que quando eu conheci
esta pessoa, algo de novo aconteceu comigo. Então ele começou a criar essa ideia. Quem é essa pessoa? Que pessoa é essa? Se imaginava francesa, porque ele disse, deve ser a pessoa inteligente e tal. Aí ele disse, eu quero falar hoje, desta manhã, da Aida, a mulher que mudou a minha vida. Ele foi óbvio? Não. Ele foi criativo? Muito. Ele fez um roteiro diferenciado? Sim. Ele falou por 30 minutos da Aida. Mas sabe o que é a AIDA, turma? Sabe o que é a AIDA? A AIDA é um acróstico de como vender corretamente. Eu vou deixar isso para vocês. AIDA, atenção, interesse, desejo, ação. Eu nunca esqueci isso. Aprendi com o Sérgio Arapão de Andrade. Então, o roteiro que ele fez foi, começou empatizando, criou uma expectativa do tema, lançou o tema Aida, a mulher que mudou a minha vida. E foi destrinchar o tema. Aida, atenção, como chamar a atenção de alguém para vender um produto, vender um serviço. Interesse, como despertar o interesse das pessoas para que gostem do que eu estou oferecendo. Desejo, mais do que o interesse, ela tem que sentir na alma a vontade de querer aquele produto ou serviço. É o desejo. As pessoas compram por desejo ou por necessidade, mas leva a pessoa a comprar por desejo. E ação é o ato de pagar, é o ato de comprar. Então nós fizemos assim, Mariana. Nós trabalhamos a AIDA. Eu guardei a AIDA para hoje, inclusive para você. Porque era algo que estava planejado pelo Marcos Soares, justamente na ideia do roteiro. Então, o roteiro de uma apresentação tem que ser criativo, objetivo, concatenado e que as pessoas se sintam envolvidas do momento inicial até o seu último minuto. Gravou isso aí? Depois volta na live, dá uma olhada, vai ficar no IGTV, tanto no meu quanto no de Mariana, vai estar na minha fanpage no Facebook. Lógico que no Facebook eu vou recortar algumas coisas, deixar a coisa mais ajustada, depois vou relançar aqui no Instagram, vou lançar na minha página, no meu canal no YouTube e vou fazer uma promoção disso aí, porque é um momento diferenciado. Dizem que é uma das primeiras palestras de um professor de oratória em tempos de pandemia. Eu pesquisei por aí e eu soube que parece que no Nordeste é a primeira live de oratória, Mariana, e a ideia é a partir de você. Maravilhoso. A ideia é a partir de você. Você me despertou isso, agora tem um problema. Eu estava com receio de começar, porque sem nenhuma demagogia, eu estou com um convite para uma live todo dia. Estou com convites mais variados que não sei nem o que fazer. Mais alguma pergunta? Professor, uma das perguntas que foi recorde foi como vencer o nervosismo ao falar em público. Como vencer o nervosismo ao falar em público? Isso está ligado também a preparo. O nervosismo se vence o nervosismo antes da apresentação. Não adianta a pessoa nervosa, na hora, vencer o nervosismo. Tem que vencer antes. Por isso que falar em público exige treinamento, preparação. Por exemplo, uma pessoa que não sabe dirigir, ela pega o carro, liga, ela vai normalmente dirigir, ela sai numa boa, tranquila, por uma cidade como São Luís, com um trânsito maluco? Não. Talvez nem saia do lugar. Então, para que alguém fale em público e vença o nervosismo, vai ter que se preparar. Para isso tem uma técnica. Eu estou usando essa técnica agora, estou de pé. Chama-se técnica do bloqueio físico. Como é que funciona isso? Se você tiver a oportunidade de comprar o meu livro Falar Bem é Fundamental, ou de baixar o meu e-book Falar Bem é Fundamental, que está à venda na Amazon, você pode digitar Falar Bem é Fundamental Amazon e vai poder baixar a R$19,90 pela Amazon o meu e-book Falar Bem é Fundamental. Lá eu ensino a técnica do bloqueio físico. A técnica do bloqueio físico existe para que eu domine o nervosismo, domine o tal do branco. Sobe aqui para a cabeça, aquele negócio pesa, aqui o mal-estar, chama de branco, é preconceito. Fica nem amarelo, nem azul, é branco. Aí esqueceu tudo, deu branco, isso é preconceito. A TBF, quem usou muito TBF? Vou dar aqui um exemplo.
Rui Barbosa treinava a TBF com 7 anos de idade. É por isso que ele não tinha medo de ninguém. Porque eu preciso dominar o meu corpo. Quando eu domino o corpo, eu domino o ambiente, domino o interlocutor. E esse treino, como é que funciona? Pega um livro, aqui eu estou pegando um papel, mas pega um livro e tenta ficar 10 minutos de pé, lendo cara crachá, lendo texto e olhando para frente. Texto e espelho por 10 minutos. Vai sentir o mal-estar, vai sentir formigamento, a respiração vai ficar ruim. Por quê? Porque o teu corpo estará privado. Quando a pessoa está nervosa, ela sente essa sensação de corpo privado. Os olhares, os julgamentos que vão achar dela. Meu Deus, será que eu vou dar conta da apresentação? Então, se vence o nervosismo treinando a técnica do bloqueio físico. A outra coisa, se vence o nervosismo apresentando primeiro para um público de oficina, um público que eu vou ter como referência de parentes, de amigos, um pequeno público, para que aos poucos eu consiga desenvolver com mais naturalidade a minha comunicação. É como quem aprende a dirigir. Ela aos poucos vai criando coragem até se tornar algo automático, que ela não terá dificuldades de desenvolver a habilidade de dirigir. A mesma coisa com falar em público. Com o tempo, o corpo vai assimilando, vai perdendo os receios, vai perdendo o nervosismo, porque a pessoa melhora no preparo, na apresentação, conhecimento de causa, saberá o que dizer. A experiência vai gerando superar também o nervosismo. Não posso aprofundar, porque o tempo é limitado e parece ter mais uma pergunta aí. Tem mais? Nos comentários, Leiane falou que é muito nervosa. Rosália. Sim. Fabiana, Rosália, adoro. é forte. Só elogios, professor. Doutora Rosália é pessoa de cerimonial protocolo do IFMA. Pessoal, fique à vontade para fazer perguntas ao professor. Nós temos mais quantos minutos? Temos mais quantos minutos aí, Mariana? Só para a gente poder sintetizar. 2 minutos. Quantos? 7 minutos. Só 7? Como diz o Evangelho, misericórdia. 7 minutos. Foram muitas perguntas. Que há pessoas querendo uma live sobre as técnicas da oratória. Vamos então preparar uma live, sim, sobre as técnicas da oratória, só com um detalhe. Eu e Mariana estamos planejando um curso que será ministrado pelo Zoom de técnicas de apresentação em público. Será um curso de 12 horas. Farei uma live sobre as técnicas, mas eu quero também convidar você. Daqui a pouquinho Mariana reforça. Quando tiver faltando uns 3 minutos, ela entra, reforça, para que você também se prepare para fazer esse curso conosco, totalmente online, totalmente on, para que a gente possa aprofundar mais ainda as técnicas e a capacidade de conquistar as pessoas. Tenho pouco tempo, na verdade só tenho alguns minutinhos. Eu quero aqui reforçar a importância do falar bem. Falar bem é fundamental. Quem fala bem amplia o seu marketing pessoal. Quem fala bem lidera. A história é contada por aqueles que são líderes e falam bem em público. Quem é líder e fala bem em público influencia, conquista, seduz, realiza apresentações de alto impacto. Falar bem é para quem quer desenvolver a habilidade de conquistar pessoas, de ter um espaço maior no mercado de trabalho, de empatizar, de ser agradável, de fazer a diferença. Falar bem implica em que a cada dia nós possamos ter essa capacidade de atrair os mais variados públicos e ouvir deles. Valeu a pena, Marcos. Foi joia. Aprendi com você. Quando nós desenvolvemos as habilidades de falar bem, nós conseguimos o feedback positivo, nós recebemos mais convites para falar, portas se abrem. Mas não é só para o professor de oratória. É para qualquer pessoa que queira conquistar mais, influenciar mais, fazer a diferença nessa geração, presencial e virtualmente. Então eu trouxe a você nessa noite reflexões sobre como fazer
uma apresentação, não somente uma, várias apresentações de alto impacto. Eu trouxe esse impacto para você, para mexer com o seu coração, para mexer com a sua alma, para fazer você se despertar, para olhar dentro de você as habilidades que Deus te deu, para que você conquiste mais, para que você faça a diferença no seu poder de comunicação.